Então acompanhe comigo em leitura silenciosa. A epígrafe fala sobre que Moisés vê a terra prometida e em seguida ele morre. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Amém? Muito obrigado, podeis assentar. Bem, meus irmãos, nós estamos diante do capítulo de número 34, do livro de Deuteronômio, e a gente vem numa jornada tratando sobre o livro de Deuteronômio, pelo menos há uns 2 meses seguidos, não contando o intervalo que tivemos no mês de maio para tratar sobre família, e aí a gente retoma esses assuntos e acreditamos que, pelo menos, se não for hoje o final, na próxima terça-feira a gente encerra este capítulo de número 34. Eu diria para vocês que o capítulo de número 34 estão contidos aqui alguns elementos envolvidos na despedida de um líder. A gente normalmente não costuma, talvez, de tratar sobre isso, mas julgo ser necessário a gente compreender estas coisas que Deus, Ele realiza num processo de transição, em uma mudança de líder, aonde Deus, Ele deixa claro alguns elementos contidos no capítulo de número 34, para que aprendamos com esta história, e o aprendizado nosso seja exatamente desta maneira que está contido no capítulo de número 34, e eu vou descrever as coisas que estão contidas aqui, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para que a gente
quando observarmos fatos no processo de transição, a gente entenda que estes elementos precisam estar contidos. É indispensável no processo da transição de que elementos que estão contidos no capítulo de número 34 estejam nítidos diante dos olhos do povo, que o povo perceba de que não pode ter ações humanas, não pode ter manipulações humanas, não pode ter o famoso jeitinho brasileiro, o jogo de cintura. Pode haver habilidades, dons, coisas que são importantes no desenvolver da obra de Deus, aconteçam, mas que eles aconteçam dentro de uma vontade divina, que eles aconteçam Deus regendo. Está ruim o som, né? Pedi para deixar do jeito que estava, porque ficou muito eco. Tá? Retorna lá o jeito que estava, porque aí agora está muito alto. Pode até abaixar um pouquinho mais, porque senão vai estrondar. Bom, então esses elementos, está ótimo assim. Esses elementos, eles são importantes e indispensáveis, porque são elementos divinos, não são frutos de manipulações e de manobras humanas, porque um dos grandes riscos que podem ocorrer em um processo de transição, em uma mudança de um líder para outro, seja ele no processo comum, quando as necessidades da obra apresentam que as mudanças fazem parte, seja ela no momento da morte, que é o caso aqui de Moisés, ou seja, as necessidades que estão relacionadas com a obra de Deus. Por exemplo, vocês vão ver Paulo falando a Tito, dizendo: por esta causa te deixei em Creta. Isso mostra que o apóstolo está enviando Tito para que ele pusesse em boa ordem as coisas aonde Tito estaria pastoreando. São necessidades da obra, são coisas que precisam ser ajustadas, são trabalhos que precisam ser realizados. E neste capítulo de número 34, a gente vai perceber que há neste capítulo alguns momentos onde precisam ser destacados, e são os momentos finais da vida de Moisés, e que estão envolvidos os elementos que a gente poderia dizer, hora de dor, hora de muito gozo, hora de muita alegria, hora onde percebemos os problemas, as dificuldades que estão envolvidos neste acontecimento do capítulo de número 34, hora a gente vê coisas espirituais que nós diríamos que a nossa mente talvez não dá para compreender. Porque em processos de mudança, em processos de passar o bastão, o termo utilizado por mim, no processo de transição, precisa que a gente esteja muito atento à vontade divina. Então eu começo dizendo para vocês que não era uma noite ou um dia que Moisés está vivendo de tristeza, por incrível que pareça. Não é um momento de angústia para Moisés.
E eu vou explicar isto porque é baseado no texto. O que está acontecendo aqui é o que tem a ordem divina, é que tem a palavra do Senhor, é onde Deus está dando as diretrizes, aonde Deus está apontando o norte, estão determinadas pela palavra do Senhor este fato que está acontecendo no capítulo de número 34, e eu vou dizer o texto, vai aparecer aqui no Data Show para vocês. Mas, provavelmente, quem tenha escrito este capítulo de número 34, é claro que não foi Moisés que vai estar narrando a sua própria morte. É bem provável que quem tenha escrito este capítulo de número 34 tenha sido Josué. Alguns estudiosos até entendem que Josué tenha subido no Monte Nebo. Bom, a gente não pode precisar, a gente não tem como afirmar isto. A gente começa o capítulo do livro de Josué, o capítulo 1, Deus dizendo para Josué: levanta-te, Josué, porque meu servo Moisés é morto. Me parece que Josué, ele toma conhecimento por ordem divina, neste fato específico onde Deus está falando com ele. É claro que Moisés não tinha em segredo, penso, tá? Embora que a Bíblia não tenha uma narrativa sobre este fato, de que ele ocultou o fato da sua morte, mas ele deixou as coisas sendo levadas por Deus, direcionadas por Deus, Deus o guiando, Deus o orientando. O que ele sabia é de que ele não entraria na terra prometida. Ele sabia que ele haveria de morrer. Então não é um dia, mesmo sendo o último dia da vida de Moisés, não é um dia triste para ele. Não é um dia onde Moisés está lutando com Deus para que ele não morra. A gente não vê essa narrativa no texto. Por que a gente compreende isso, irmãos? Porque aqueles que normalmente estão bastante familiarizados com as coisas do céu, eles não ficam com medo, irmãos, de deixar este mundo e de deixar esta vida. Quem está tendo visão do céu, quem está compreendendo as coisas do céu, não tem nenhum tipo de medo em deixar este mundo. Por quê? Porque ele está bem familiarizado com as coisas de cima, com as coisas do céu. Ele sabe o que é o céu. Ele tem conhecimento do que é o céu. Então o temor não domina o coração de Moisés. Por quê, pastor? Eu vou tentar falar isto com vocês baseado no que Deus está direcionando a Moisés. Vocês vão perceber que o capítulo de número 34, quando acontece a história aonde Moisés vê a terra prometida e morre, na verdade, o capítulo de número 32, do verso de número 49 até o verso de número 52, Deus já tinha falado com Moisés que ele morreria no Monte Nebo. Moisés sabia que o tempo da sua morte estava próximo. Do capítulo de número 32, do verso 49 até o 52, tem aproximadamente aí um mês antes da sua morte. Passado-se um mês, quando chegamos no capítulo de número 34, é onde a morte dele vai ser efetivada, concluída. Vai haver o acontecimento da sua morte. Mas observe o que está escrito no capítulo 32, do verso 49 até o verso de número 52, e eu leio com vocês.
e morre no monte a qual subirás, e recolher-te ao teu povo, como Arão teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Na verdade, vocês deveriam começar lá no 49, vocês começaram no 49? Isso, é aí que eu precisava, estava no 50. Sobe ao monte de Abarim, o monte Nebo, está vendo? Está dito aqui que ele deveria subir ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte. Na verdade, a expressão não é uma expressão grosseira da parte de Deus, tá? E morre lá no monte. Em outras traduções vai mostrar, e morrerás neste monte, né? Ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão. Volta para lá. Teu irmão morreu no monte Hor e se recolheu ao seu povo. Aí o verso 51, porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Observe que este texto do capítulo de número 32, do verso 49 até o verso de número 51, é a fala do próprio Deus, 30 dias antes aproximadamente, dizendo que Moisés haverá de morrer, que ele vai subir ao monte Nebo e que lá ele vai ver a terra prometida, não passará para lá, e diz para ele a causa pela qual ele não passarás para lá. Ele já bem sabia disso, está reportando ao fato, ainda quando do incidente em Cádiz, porque Moisés, ao invés de falar a rocha, conforme Deus o havia orientado, ele fere a rocha por 2 vezes, chama o povo de rebelde, e por causa deste acontecimento, por ele não crer, porque o texto lá do capítulo 20 de Números, diz que Moisés, porquanto não creu, nem Moisés nem Arão, e que ele foi rebelde, e ele não deveria ferir a rocha, deveria falar a rocha, porque aquela rocha representava Cristo. Ele trata com irreverência, ele trata com incredulidade, e por causa disso, ele não entra na terra prometida. Isso aqui a gente já falou um pouco lá atrás, mas isso aqui faz a gente como líder, como obreiro, a gente pensar, irmãos, e tomar muito cuidado, porque por circunstâncias adversas, a gente pode perder a nossa bênção. Se a gente não for dominado e controlado pela obra do Espírito Santo, a gente pode agir com incredulidade, com irreverência. A gente precisa cumprir o mandato do Senhor e fazer exatamente como o Senhor determina. E Moisés não faz isso e Deus impede ele de entrar na terra prometida. Se bem que, isso aqui não é uma justificativa, embora ele não tenha entrado na terra prometida, mas ele entrou na Canaã celestial, porque depois a gente vai ver, né, os fatos que estão relacionados, quando do monte da transfiguração, onde Jesus está com Pedro, Tiago e João, lá está uma figura de Moisés. É claro que aquilo tem um significado representativo, tá? Mas isto também deixa claro de que Moisés fora recolhido pelo Senhor. E o texto de Judas confirma, corrobora, que o arcanjo Miguel disputava com Satanás acerca do corpo de Moisés, e o arcanjo Miguel, ele apenas diz: o Senhor te repreenda, e Deus está cuidando
mesmo na morte do seu servo, está cuidando daqueles a quem o Senhor ama, daqueles a quem o Senhor zela por eles. Então, nós vamos perceber que neste capítulo de número 34, estão aqui os elementos, e eu vou começar destacando eles para vocês. Eu vou fazer um destaque de todos os elementos que aqui estão contidos, que eu separei. Não vai ser possível tratar todos eles, mas eu vou primeiro destacar eles para vocês. Bom, quais são os elementos que estão envolvidos nesta despedida do líder, na despedida de Moisés, neste processo de transição de Moisés para Josué? Primeiro, é a extensão do trabalho dele. A gente vai perceber a extensão daquilo que Deus disse que daria para ele, que faria com ele. Segundo, Deus está cumprindo suas promessas por intermédio da vida de Moisés. Terceiro, tem mistérios que não dá para se entender neste capítulo de número 34, aonde há elementos tão difíceis de compreender, que a gente não tem respostas, mas é Deus agindo, é Deus fazendo. Quarto, a falta que faz um líder. A gente está vendo aqui que um líder está partindo, mas vocês vão ver a falta deste líder, que vai criar no coração do povo um pranto, um choro, porque está saindo de cena um grande líder, e o povo vai sentir a falta deste grande líder. Quinto, Deus está preparando o sucessor de Moisés. Sexto, há um legado inesquecível que fora deixado por Moisés. Então a gente vai tratar esses 6 tópicos que eu estou destacando para vocês. Não é possível que eu consiga descrever esses 6 tópicos. É possível que talvez a gente fale 2 ou 3 nesta noite. Então, vamos observar os elementos que estão contidos nesta despedida do líder. E aqui é importante que eu lembre para vocês que esses elementos que aqui estão contidos, eles são essenciais no processo de transição. Esses elementos são importantes para nortear o povo. Esses elementos são importantes para dar solidez aos fatos que virão para frente. E são importantes para a igreja do Senhor hoje, para que a gente coloque os nossos olhos, para que a gente veja quando dos fatos do processo da transição acontecerem, a gente esteja muito bem fundamentado na palavra do Senhor. Bom, então a gente começa pelo primeiro elemento que está contido aqui neste capítulo de número 34. E eu vou destacar o verso primeiro, porque o verso primeiro mostra a extensão do trabalho do líder. O trabalho deste líder alcançou proporções gigantescas. E esta extensão é importante que a gente compreenda, porque é Deus quem destaca esta extensão. Uma coisa é eu destacar a extensão do meu trabalho. Outra coisa é Deus destacar a extensão do meu trabalho. Uma coisa é eu dizer do que eu faço. Outra coisa é dizer do que Deus está dizendo que eu estou fazendo. Uma coisa é a amplitude do trabalho que eu digo que eu faço. Outra coisa é a amplitude do que Deus quer me revelar, aonde eu quero chegar e aonde eu devo ir e como isto acontece. E é importante também que eu lembre aos irmãos que a extensão do trabalho do que vem à frente tem a ver com a história construída atrás.
porque a história que construímos atrás diz para onde nós vamos chegar. O que você faz hoje vai ter coisas lá na frente que você vai colher, que é fruto do trabalho de hoje. Aquilo que você orou lá atrás terá recompensas lá na frente por causa da sua oração lá de trás. A amplitude, o crescimento do trabalho, as proporções que serão tomadas, tem a ver, meus irmãos, com aquilo que Deus promete, com aquilo que Deus fala. E a gente precisa estar muito sensível para estar na rota do que Deus está nos levando e para onde Ele está nos direcionando. A pior coisa de um líder, irmãos, é ele querer dar o seu próprio passo, ele querer fazer a sua própria vontade, e ele não se submeter às diretrizes e às orientações divinas. Feliz é o líder que está sendo guiado por Deus. Feliz é o líder que está sendo conduzido pela palavra do Senhor. Moisés, eu tenho uma palavra para você. Sobe ao Monte Nebo. Sobe lá, mas vai lá no alto, lá no cume de Pisga. Quando você chegar lá, 700 metros de altura, mais baixo um pouquinho do que o mestre Álvaro, que tem 833. E ele sobe lá, e quando ele sobe lá, ele está ouvindo Deus. Ele está recebendo as diretrizes de Deus. Ele vai compreender de que Deus já havia falado com ele. Quando ele morre em cima deste monte, quando ele vai para ouvir Deus, não há tristeza, não há pranto aqui de angústia de alguém que fora punido e Deus estava sentenciando a uma morte e de que ele estava sendo colocado de lado. Não! Estou aqui é para mostrar que mesmo sendo Moisés um grande legislador, Deus cumpre a palavra que ele fala. Não passarás para lá. Não passou mesmo. Porque a gente não pode romper limites. Porque a gente não pode sair da direção de Deus. E o que Deus fala para ele? Moisés, eu tenho uma palavra para você. Sobe no monte. E o texto diz: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo. Ouça isso, por favor. Moisés está com 120 anos. O texto vai dizer que no versículo 7, eu vou voltar para o primeiro, mas no verso 7 diz que Moisés era da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca escureceram, nem ele perdeu o seu vigor. Em outras palavras, é assim, pastor Evaldo, não precisou nem de usar óculos. Moisés estava enxergando longe. Moisés, eu vou dizer no texto que ele está enxergando longe. Ele não perdeu o vigor. Moisés hoje entraria para o Guinness Book. O homem mais velho que fez alpinismo com 120 anos. Porque ele vai subir lá no Monte Nebo, 700 metros, ainda depois sobe um pouquinho, mais uns 20 metros de altura, vai no cume chamado de Pisga, e lá ele está em pleno vigor. Isso aqui depois a gente vai tratar dos mistérios, nos próximos elementos que estão contidos. Bom, a gente poderia dizer assim, Moisés poderia ter dito: Senhor, eu estou com vigor, eu estou com 120 anos, deixa eu viver um pouco mais, deixa eu trabalhar um pouco mais, eu quero viver.
Moisés sabia que ia subir para morrer. Meu Deus, como é que a gente obedeceria uma ordem dessa? Eu botaria o pé num monte assim. Se a gente, penso que o meu sentimento seria o sentimento de todos vocês. Penso, tá, irmãos? Será que como a gente sobe para um monte desse sabendo que a gente não vai descer? Como é que a gente sobe para um monte desse sabendo que lá é meu último dia de vida e eu estou em vigor? Eu estou enxergando bem. Eu tenho saúde para continuar. Mas Deus está dizendo, você vai morrer. Por que você vai morrer? Porque você não passa para lá. O povo já vai passar o Jordão, mas você não, Moisés. Você vai ter que ficar por aí mesmo. E aí o que Deus mostra de extensão do trabalho deste líder? Verso 1 diz: então subiu Moisés das campinas de Moabe. Vocês vão perceber que ele sobe no Monte Nebo, no cume de Pisga. Ele está na atual Jordânia hoje, porque Moabe é hoje a atual Jordânia. E quando ele sobe, o texto diz: e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Só até aí? Não. Olha que o texto vai dizer que mostra todo Naftali, mostra Efraim, mostra a terra de Manassés, mostra a terra de Judá, mostra o mar ocidental, ao sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Só para que vocês tenham uma ideia, aonde Moisés conseguiu ver com os olhos de cima do Monte Nebo, Deus está dizendo: toda esta terra, eu tenho jurado aos filhos de Israel, por intermédio de Abraão, de Isaque e de Jacó. E tu vens fazendo um trabalho para mim, Moisés. Você trabalhou para que esse povo chegasse. Você trabalhou para que você conduzisse esse povo na terra de Canaã. Mas tem uma coisa, Moisés, eu te trouxe aqui com os olhos, com a sua visão muito nítida, para você ver as grandezas que eu tenho reservado para o meu povo. Porque é assim que Deus faz, irmão. Deus dá uma visão para o líder e a igreja entende a extensão de um trabalho por intermédio de uma visão que Deus dá para o líder. Porque à medida que a gente mostra a visão para a igreja, para o povo de Deus, a igreja se alegra, porque a igreja entende que atrás dessas coisas está a palavra do Senhor, direcionando e guiando para que haja o seu fiel cumprimento. Moisés, você vai morrer, mas você precisa estar enxergando bem, porque o projeto é muito grande. Aleluia! Moisés, você vai morrer, mas você vai ver a extensão do que eu vou fazer com os filhos de Israel. Eu vou mostrar para você, Moisés, o que eu tenho para o meu povo. Olha, você vai ver tudo o que você pode ver. Veja a terra de Gileade até Dan, aproximadamente, irmãos, quase 90 quilômetros. A extensão de Gileade até Dan. Se vocês olharem a extensão de Naftali, a terra de Efraim, irmãos, Deus está mostrando parte daquilo que Deus entregaria para os filhos de Israel. Por que Deus mostra parte? Porque, irmãos, Deus não mostra tudo, porque as outras coisas vão sendo conquistadas. Eu quero dizer uma palavra da parte de Deus, irmãos, para os líderes que aqui estão. E eu quero estar incluso nesta promessa. Eu quero fazer parte do que Deus tem para a gente. E você pode receber a palavra do Senhor para a sua vida nesta noite.
Deus vai mostrar com os teus olhos. Deus vai mostrar por intermédio do seu olhar. A extensão, o lugar é muito amplo, é muito grande, e você não vai conseguir ver tudo, porque Deus está dizendo, porque muitas outras as coisas que vêm pela frente, você vai conquistar. Você vai chegar lá e você vai continuar conquistando, porque eu vou fazer uma grande obra, e que todos que verem e todos que olharem, eles verão que a minha mão está neste negócio. Eu estou sentindo a graça de Deus neste lugar. Estou vendo a mão de Deus aqui nesta noite para dizer: se prepare, porque a extensão do trabalho é muito além do que você está vendo. Calai, Xerimiá, Calabai, Cleio, Elimiai. Deus quer mostrar para a gente a extensão de um grande trabalho. Deus quer mostrar para a gente coisas tremendas. E Deus está mostrando neste verso 1, 2 e 3, a extensão de tudo aquilo que Deus jurou a Abraão, Isaque e Jacó, tendo seu fiel cumprimento no trabalho deste líder, e que o povo, ele gozará das bênçãos e das vitórias que Deus tem reservado para aqueles que andaram na sua presença, ou para aqueles que andam na sua presença. Olhe para o pastor, por favor, e eu quero falar com você, olhando para mim. Eu estou acreditando aqui nesta noite, eu estou com a palavra de Deus nos meus lábios. Eu estou acreditando aqui nesta noite, de que Deus tem para esta congregação uma extensão de trabalho que a gente nem imagina. Eu acredito que para os obreiros que aqui estão, que Deus tem uma extensão de trabalho na vida de vocês, que vocês nem têm ideia aonde vocês poderão chegar, dos territórios que podem ser conquistados, porque nesta noite há uma palavra do Senhor ecoando a esta congregação. Se preparem, e não está muito longe, se preparem, porque Deus vai fazer com que cada um de nós e esta congregação receba uma grande vitória de extensão de trabalho que você faz para Deus, e que Deus lhe honrará. Coloque a sua mão para o céu. Cai xerimiai, labacalabai xerimiai, labai kinimiai, co elimiai, labai xequiminiai. Há uma extensão de trabalho, há uma extensão de grandezas de Deus para esta congregação e para a sua vida. E você pode receber nesta noite esta graça de Deus. Então, os elementos que estão contidos aqui é a extensão do trabalho. Com isso também eu preciso dizer para vocês, a extensão deste trabalho, irmãos, ele será fadigante. Não pense que será um trabalho de extensão, aonde a gente só tem uva para carregar. Que a gente pense que a gente precisa de muitos homens para nos ajudar a carregar essas uvas. É claro que isto acontecerá, mas lembre que na extensão do trabalho tem muitos gigantes para vencer. Tem muitos gigantes para serem tombados. Mas Deus que cuida e governa, e que tem o controle da sua obra e do seu povo, Ele vai dizer para a gente:
quando você começar a entrar na terra, na extensão do trabalho que eu vou te mostrando, o que você precisa compreender, que logo quando você botar o pé, o Jordão se abrirá, o povo passará, e quando se observar que o legado foi deixado, entenda que um entra, o outro sai, e Deus está dizendo: olha, quando você pisar o Jordão, terra vai ficar seca, vai passar pé enxuto, vitórias serão alcançadas, porque eu vou na frente do meu povo, e eu vou cuidando de tudo, e eu vou dando vitória a quem eu chamei para conceder vitória. Irmãos, eu sinto uma autoridade de Deus aqui nesta noite. Deus está falando com esta congregação. Deus está falando com o seu povo. Nos preparemos, porque tem algo de Deus vindo para nós. Nos preparemos em oração, em jejum, porque milagres estão apontando para esta congregação. E a extensão de trabalho será uma extensão muito grande. Jovens serão alcançados. Mulheres estarão inundadas com a obra do Espírito Santo. Obreiros terão muita graça de Deus. Obreiros estarão envolvidos de maneira que os céus dominarão o ambiente, o coração, e a glória de Deus acontecerá de forma constante na nossa vida e neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo elemento que está contido neste capítulo de número 34, Deus está cumprindo suas promessas. O verso de número 4 diz: e disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Ouça isso, por favor, irmãos. O texto do versículo de número 4 está mostrando que Deus está cumprindo aquilo que disse a Abraão, Isaque e a Jacó. Deus falou há séculos atrás, e agora em Moisés está acontecendo o cumprimento das promessas. Por que isso, pastor? Porque o que Deus fala lá atrás, irmãos, pode se cumprir na sua vida. Aquilo que Deus prometeu aos seus pais lá atrás, podem se cumprir em ti. Pode se cumprir em mim, pode se cumprir em nós. Agora, o interessante do verso de número 4, que Deus está dizendo de que está realizando estas coisas, que eles estão próximo de entrar na terra de Canaã, está dizendo para Moisés: Moisés, eu falei a Abraão, Isaque e a Jacó que eu daria uma terra para eles que mana leite e mel. E eu estou mostrando para você ver com os teus olhos. Você veja com os teus olhos. Porque não tem coisa, irmãos, mais satisfatória de quando a gente ouviu a palavra, recebeu a mensagem de Deus, que Deus usou os profetas, que Deus falou por boca dos santos, que Deus disse algo a teu respeito,
E Deus, irmãos, te faça você ver, que você enxergue o cumprimento das promessas. Não tem coisa mais angustiante do que a gente esperar, porque esperar reduz, irmãos, o nosso ego, faz com que a gente sinta angústia, enfraquece muitas vezes o coração. Já dizia o sábio Salomão, que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Moisés está rodando 40 anos no deserto, podia ter chegado com quase 30 dias na terra prometida, e Deus estava corrigindo aquela geração, mas depois de 40 anos, porque este capítulo 34 é o 40º ano, e Deus está dizendo: Moisés, sobe para o monte, veja a terra com teus olhos. Esta terra que você está vendo com os teus olhos é a promessa que fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó. Você veja com os teus olhos. Irmãos, existem coisas que alguns verão com os olhos, outros desfrutarão. Moisés viu com os olhos, se alegrou, viu que Deus é fiel no cumprimento das suas promessas, porque a gente, irmãos, está se relacionando com Deus que cumpre promessas. Nós estamos nos relacionando com um Deus que fala e um Deus que faz. Se Ele disse que vai fazer na tua vida, creia na palavra do Senhor, porque haverá cumprimento daquilo que Ele disse para você. Ele te prometeu te curar, você será curado. Ele prometeu lhe dar uma grande vitória na sua vida ministerial. Creia, porque Ele realizará isso na sua vida. E a gente precisa crer na palavra do Senhor. Moisés, irmãos, está chegando no cume do monte e Deus está dizendo: olha a terra, Moisés, veja a terra. Eu sou fiel, eu cumpro minhas promessas. Eu prometi isso mais de 400 anos atrás, e eu estou cumprindo a minha palavra, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu quero dizer isso aqui para vocês, irmãos, em nome do Senhor. Eu quero dizer isso aqui para vocês, porque creio num Deus que cumpre palavra. Deus não é homem para que minta. Deus não é como nós, diz uma coisa e falha. De Deus muito firme, diz o poeta, são as promessas. Falhando tudo, Deus não falhará. Creia no que Deus está te dizendo hoje, meu filho. Eu cumpro a minha palavra contigo. Uns apenas verão, mas outros desfrutarão e entrarão na terra. Uns apenas terão com os olhos a alegria de ver, mas outros desfrutarão de momentos de delícias, de gozo e de felicidade. Eu estou aqui no nome do Senhor para perguntar para você nesta noite: quantos acreditam que não só verão, mas participarão das promessas que Deus tem reservado para a nossa vida? Hoje é uma noite aonde Deus está dizendo: eu vou cumprir as minhas promessas, eu vou cumprir a minha palavra, porque eu sou fiel, eu cumpro o que falo. Não duvides, eu tenho a minha forma de operar. Agindo eu, quem impedirá? Eu tiro adversários da frente,
Eu faço o meu povo passar cantando vitória. Faço o meu povo se alegrar, porque enquanto vive no meio das angústias na alma, meu povo se alegra. Assim diz o Senhor para esta congregação nesta noite. Deus está aqui dizendo: eu vou cumprir a minha palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Eu vou encerrar, irmãos, dizendo o terceiro elemento que está envolvido neste texto do capítulo de número 34. Semana que vem a gente fala os outros três. O terceiro elemento que está contido no capítulo de número 34 são mistérios que nós nem entendemos. Observe o verso de número 6. E sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Bom, a gente está vendo aqui que tem mistérios em um processo de transição. A gente está observando que Deus está agindo segundo a sua soberania. Ele não podia morrer embaixo do monte? Podia. Ele não podia ter um cortejo fúnebre digno? Podia. Ele não podia ser colocado junto com os seus pais, forma de honraria, cultura do povo de Israel, sepultar junto dos seus pais? Poderia, mas ele está no deserto. E aqui tem alguns elementos que nós o consideramos que são mistérios, porque ele sobe para o monte para morrer, não vai descer de lá, vai aparecer um sucessor em seguida, Deus vai falar com o sucessor, mas ele, o próprio Deus desse verso de número 6, está sepultando Moisés. E eu diria para vocês assim, irmãos, não estranhe a palavra do pastor. Você vai falar: pastor, misericórdia. Ser sepultado pelos nossos parentes é uma forma assim muito honrosa, porque tem gente aí na vida, irmãos, que nem tem parente, e às vezes nem os parentes têm a dignidade de levar o corpo para ser sepultado, são considerados indigentes, são esquecidos. E aqui não é um homem que está sepultando, isso aqui é um carinho de Deus, isso aqui é um cuidado de Deus. Falou assim: ó, Moisés, você andou tanto comigo, eu falava com você face a face, eu me dirigia para você, você me entendia. Quando eu entrava na tenda do tabernáculo, aonde você me consultava, eu aparecia numa coluna de nuvem, a minha glória, ela entrava dentro deste tabernáculo, e você compreendia e fazia o que eu queria, e você sofreu neste deserto, e eu fui dando autoridade para você, diretrizes, a minha voz vinha aos teus ouvidos, você me consultava e eu dizia: faz isso, e você fazia. Outra hora, eu pedia que você apenas me buscasse quando o povo tentava te apedrejar, e você clamava a mim, eu abria buraco, eu abria terra, e eu fazia consumir os teus adversários. Por causa de todas estas coisas, Moisés, eu vou te dar um sepultamento digno. Eu vou te dar um sepultamento, Moisés, aonde não terá mão de homens. Você vai ver eu mesmo sepultar você. É por isso desta alegria que eu entendo que está no coração de Moisés. Eu falei: eu posso morrer. Não sei, irmãos, me permita aqui a minha expressão,
Eu não sei se deu um infarto, o que deu em Moisés, porque ele estava com vigor, ele estava vendo perfeitamente. E quando ele está no monte, falando com Deus, Deus falando com ele, instantaneamente Moisés morre. E aí Deus, irmãos, envia Miguel para cuidar do corpo de Moisés, porque Satanás estava tentando brigar pelo corpo de Moisés. E apenas a palavra de Miguel para Satanás é: o Senhor te repreenda. Não usa de palavra de maldição conforme a carta de Judas. Apenas disse: o Senhor te repreenda. Isso aqui é a propriedade de Deus. Porque, irmão, servo de Deus, mesmo depois de morto, o maligno não lhe toca. Porque tem cuidado de Deus, tem amor de Deus sendo revelado, mesmo depois de morto, na cova, mas Deus está cuidando. Imagine, irmãos, a cena. Moisés tombou, fechou os olhos, e Deus vai preparar uma sepultura para ele. Acredito que com muito carinho, com muito zelo. Os anjos estão ali, Miguel está ali, e Deus está dizendo: olha, sepulta ele, e ninguém vai saber aonde ele está sepultado. Mistérios de Deus. Alguns teólogos, eles afirmam dizendo que se soubesse, provavelmente teriam uma idolatria com relação ao corpo de Moisés. Não sei se isso a gente pode afirmar, de formas que Deus, irmãos, quis que Moisés fosse sepultado e ninguém conhecesse, ninguém soubesse aonde é a sua sepultura. E quando eu estava orando a Deus, irmãos, e pedindo que Deus me fizesse enxergar alguma coisa desse mistério que estão envolvidos, elementos que estão envolvidos neste processo de transição, irmãos, aonde o líder está saindo para a chegada de outro, um está sendo ocultado, um está sendo guardado em Deus. Por quê? Porque é possível, irmãos, que no aparecimento do próximo, a gente vai perceber isso nos próximos elementos que a gente vai falar, a gente precisa entender que o tempo de um passou, e que agora o tempo do outro vai aparecer, e que no tempo do outro que vai aparecer, irmãos, Deus escondeu um nele, em Deus, para que ninguém o manche, para que ninguém trate com indecência, com insensatez, aquele que está sendo guardado e escondido em Deus, e que venha o tempo do próximo, para que ele desenvolva o trabalho que Deus continuará falando com o próximo, porque tem muita terra para conquistar. A amplitude do trabalho de Josué tem a ver com o trabalho de Moisés. Vocês querem ver isto? Eu vou apenas citar o texto e eu vou encerrar. O texto vai dizer assim, no verso 9: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Bom, por que ele foi cheio do espírito de sabedoria? O texto explica: porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Ouça isso, por favor, irmãos. Eu estou querendo encerrar, mas me permita falar isso em nome do Senhor. O trabalho do sucessor tem a ver, irmãos, com o trabalho daquele que prestou o serviço. O trabalho do que vai assumir tem a ver, irmãos, com o trabalho daquele que se esmerou, que lutou, e que o trabalho que o outro vai exercer
tem a ver com a bênção de Deus por intermédio daquele que impôs as mãos. É por isso que a Bíblia diz, quando Paulo fala a Timóteo, dizendo: a ninguém imponha as mãos precipitadamente. Porque a gente não deva estar colocando uma pessoa no lugar, simplesmente para que a gente diga: não, é bonzinho, é humilde. Olha quem Moisés colocou a mão: Josué. E quando colocou a mão sobre Josué, Deus deu a Josué espírito de sabedoria. E o texto vai dizer: e pôs as suas mãos sobre ele, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Olha que coisa interessante, pastor Evaldo, pastor Fernando, Ricardo, presbítero Eupídio, irmão Pedro. O povo dá ouvido a Josué porque Moisés impõe as mãos sobre ele. O espírito de sabedoria vem sobre Josué. E desse espírito de sabedoria que vem sobre Josué por causa da imposição das mãos, o povo acata. Porque num processo de transição, quando as coisas são em Deus, irmãos, o povo acata. O povo não acata o que é manobra. O povo não acata o que é articulação humana. E aqui eu penso, irmãos, que uma das coisas que o liderado precisa entender, que ele precisa da imposição das mãos do seu líder. Porque se não tiver a imposição das mãos do seu líder, o trabalho do liderado que vai suceder o líder não funcionará. Pastor, que é isso? Que vaidade? Isso não é vaidade, isso é princípio que Deus honra. A gente precisa entrar no lugar do outro, baseado na vida do seu antecessor, baseado no trabalho, na moral, na vida de santidade, naquilo que ele prestou de serviço para o reino de Deus. A gente diz assim de vez em quando entre nós aqui, obreiros: põe suas mãos aqui sobre mim, bota aqui a tua mão. O Sr. Fernando de vez em quando fala assim: bota a mão aqui na minha cabeça aqui. Irmãos, estas coisas precisam estar em Deus. A gente precisa pensar de que eu preciso assumir um trabalho com a bênção de Deus por intermédio do líder que está superior a mim. Porque ninguém, irmãos, entra em um trabalho que vai prosperar desonrando o antecessor. A gente precisa pensar nisso. A gente não pode entrar num lugar desonrando o antecessor. Aprenda a fazer o trabalho em Deus. Aprenda a fazer o trabalho com a bênção de Deus. Aprenda a valorizar aqueles que estavam na frente, aqueles que se sacrificaram, aqueles que lutaram, aqueles que buscaram ao Senhor e pegaram diretrizes de Deus. Então a gente precisa estar pensando nestas coisas. Então há alguns mistérios da parte de Deus. Bem provável que eu continue neste terceiro tópico, porque tem alguns outros elementos que eu preciso falar neste terceiro tópico. Mistérios que a gente não entende. Irmãos, há transições que vão acontecer que é difícil a gente compreender e ter uma resposta para aquilo, mas que Deus está fazendo, de que Deus está agindo, de que Deus está por trás disso, de que Deus está movendo as coisas para que a gente compreenda a sua ordem. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas precisamos entender. Pode ser difícil para compreender determinadas coisas, pode ser difícil, mas a gente vai ver que a funcionalidade das coisas vão mostrar que a mão de Deus está sempre por trás, quando a gente não consegue explicar determinadas coisas. Por favor, curve a sua cabeça. Quero pedir ao pastor Fernando para orar o Senhor.
Eu acredito, irmãos, de que Deus está aqui nesta noite falando com esta congregação. Eu acredito, irmãos, de que há um mover de Deus por intermédio da palavra, que está preparando a sua vida, preparando a minha vida para coisas excelentes que estão para acontecer, e você desfrutará dos milagres e das maravilhas propostas para a sua vida. Pastor Fernando. A paz do Senhor. Vamos orar a Deus. Os irmãos podem se colocar sobre os pés, por gentileza. Pai, lhe rendemos graças esta